Bom, pessoal, vamos conversar agora um pouco sobre os tumores de glândulas anexas da pele. A gente vai começar falando sobre os neoplasmas de glândulas sebáceas e sebáceas modificadas. Como a gente já conversou lá na nossa aula sobre a histomorfologia dessas estruturas, a gente sabe que as glândulas sebáceas são aquelas que têm a secreção holócrina. Dentre elas, como as sebáceas modificadas mais próximas, a gente tem as glândulas de Meibomian, que são aquelas que ficam na porção interna da pálpebra, né, na face conjuntival da pálpebra, e também tem secreção holócrina as glândulas hepatoides, também conhecidas como perianais. Sobre esses neoplasmas, é importante falar que tanto os neoplasmas de sebácea, de Meibomian, de hepatoide, eles vão seguir esse perfil de padrão morfológico, tá? Que também se reflete no comportamento biológico desses neoplasmas. Então, quaisquer um desses vai apresentar esses três tipos de variedades de neoplasmas. Então, o primeiro é o adenoma, que é um tumor francamente benigno, um neoplasma francamente benigno, e que é constituído, o que tem como característica apresentar unidades glandulares bem organizadas. Então, a gente reconhece nesses neoplasmas tanto células de reserva, como as células já diferenciadas, sejam os sebócitos, né, para sebácea e Meibomian, ou as células hepatoides bem diferenciadas, tá? E é um tumor, então, que não é invasivo e não faz metástase, é francamente benigno. Já o epitelioma é um neoplasma onde predominam células de reserva. As células que a gente encontra em maior quantidade são as células de reserva, tá? Ele normalmente não é tão invasivo, mas ele pode apresentar algum grau de invasividade. E a gente fica tranquilo que ele não é metastático, tá? Seja para qualquer uma das três grupos de glândulas. E por fim, o carcinoma, que vai apresentar um perfil misto de células de reserva, de células ou especialmente as células mais diferenciadas, mas muito pleomórficas, com maior número de mitoses e com invasão, franca invasão para os tecidos adjacentes. Esse é um marcador morfológico importante para esse neoplasma, tá? E que a gente sabe que se caracteriza por poder promover metástase, especialmente metástase para linfonodos adjacentes, tá? Então, linfonodos regionais, tá? Então, quaisquer um desses aqui vão apresentar esses perfis de comportamento biológico. Sendo mais específica quanto aos tumores de glândula sebácea, os neoplasmas de glândula sebácea, a gente vai então denominar de adenoma sebáceo e precisa considerar que vai existir uma outra variedade de adenoma aqui, que é o adenoma ductal sebáceo. Lembra que a gente falou sobre as estruturas ductais, ou seja, aquelas estruturas de condução da secreção da glândula? Tá? E que elas são constituídas por um tipo de epitélio diferente do epitélio glandular. No caso aqui, os das glândulas sebáceas os ductos das glândulas sebáceas são constituídos por um epitélio estratificado queratinizado. Então, a gente pode encontrar essa variante de neoplasma benigno também, onde predominam os ductos. A gente vai encontrar também, vai encontrar ainda células de reserva, vai encontrar sebócitos, vai encontrar essas tentativas de unidades sebáceas bem arranjadas, mas vai ter um franco predomínio de unidades ductais. Bom, o epitelioma sebáceo, como a gente falou, ele é um neoplasma que vai ter grande quantidade de células de reserva, e o carcinoma, então, células pleomórficas, como a gente comentou aqui. Então, só a descrição disso que eu comentei com vocês, e mencionando também, então, olha que a gente está chamando aqui de tumores de glândula sebácea, a condição hiperplásica. Não é raro a gente encontrar hiperplasias de glândula sebácea. Aliás, o mais corriqueiro
é que a gente encontre essas variantes benignas junto com lesões hiperplásicas, no mesmo animal, no mesmo tempo. Então, às vezes, esse animal vai apresentar, especialmente em região de pescoço e cabeça, vários nódulozinhos pequenos. Alguns deles vão ser hiperplásicos, outros vão ser adenomas, tá? Mais raramente epiteliomas e bem mais raramente carcinomas, certo? E outra coisa importante sobre esses neoplasmas é que o animal, uma vez que eles geralmente ocorrem em animais de adultos para idosos, né, geralmente animais mais velhos, e uma vez que eles tiveram o aparecimento de uma dessas condições, seja hiperplásica ou seja um adenoma, é provável que eles venham a desenvolver outros, tá? Não é recidiva, não é metástase, não é invasão, não, são novos neoplasmas ou novos tumores desse tipo. Esse animal, ele tem predisposição a vir a desenvolver esses neoplasmas, tá certo? Então, isso é importante comentar e alertar os tutores, né? Olha, a gente tirou na estupato, deu que hiperplasia, o adenoma sebáceo, o adenoma ductal sebáceo, e esse cão é bom monitorar ele porque ele pode vir a apresentar outros. Geralmente são lesões nodulares, pequenas, que não causam muito problema, a não ser realmente chamam a atenção do tutor por serem esses nódulozinhos. Bom, aqui então uma hiperplasia sebácea, para vocês, eu friso aqui que é uma lesão não neoplásica, tá? Então, uma lesão tumoral, onde a gente vê as unidades sebáceas bem arranjadas, e o que chama atenção é que todas elas vão estar direcionadas para um ducto de drenagem específico, tá? Então, o que caracteriza a hiperplasia sebácea é que todas as unidades sebáceas, elas vão estar em maior número, sim, porque é uma condição hiperplásica, mas todas as unidades, elas são direcionadas para ductos coletores, elas não têm distribuição aleatória. Já a distribuição aleatória vai acontecer nos neoplasmas benignos. Aqui, um ductal sebáceo, tá? Onde a gente observa, então, como eu falei para vocês, predomínio dessas estruturas constituídas por epitélio estratificado queratinizado, aqui na verdade tem dezenas delas misturadas, com rudimentos de unidades sebáceas, né? Então aqui sebócitos não muito diferenciados, aqui já alguns sebócitos pouco mais maduros, sempre com uma quantidade razoável de células de reserva, e essas células, então, de ductos, tá? O epitelioma sebáceo, franco predomínio de células de reserva, a gente tem unidades ductais aqui, mas a gente tem essencialmente células de reserva, ó. Sempre unidades multilobuladas, subdivididas por trabéculas moderadas, né, afinas, de estroma fibrovascular. E aqui o carcinoma sebáceo, a gente encontra, a gente não encontra mais aquele padrão, aquela tentativa de arranjo da unidade sebácea, como unidade sebácea, né, com célula de reserva, com sebócitos maduros mais no centro. A gente encontra esse padrão das células quase que em tapete, pode encontrar algumas unidades de ductais aí, com epitélio queratinizado, mas o que a gente vê predominantemente são essas células bastante pleomórficas, com núcleos grandes, nucleolos bem evidentes e vacuolizadas, tá? Porque é essa tentativa de maturação, a tentativa dessa célula se transformar em sebócito. Um dos diagnósticos diferenciais para esse neoplasma é justamente o liposarcoma. Por quê? Justamente por causa dessa vacuolização, tá? Então, a gente precisa diferenciar se essa vacuolização é de um sebócito ou se essa vacuolização é aquela tentativa de acúmulo de gordura que o adipócito faz, certo? Claro que localização, outras estruturas, presença de células de reserva, tudo isso vai nos ajudar a fazer essa diferenciação e a caracterização devida do neoplasma. Bom, vamos falar então de outro tipo de neoplasma, que é o de Meibomian. Nesse, como eu falei, a gente vai encontrar as variantes adenoma, epitelioma e carcinoma.
aqui um adenoma de Meibomian, tá? Como a gente comentou, né? Então, no adenoma a gente tem unidades sebáceas bem arranjadas, tá? Ele é bem delimitado. E o adenoma de Meibomian, ele chama atenção porque ele normalmente é revestido por uma proliferação exofítica tipo papilar, tá? Então tem que ter bastante cuidado no envio desse material, porque se vocês fizerem uma coleta superficial ou seccionarem um fragmento do neoplasma, não fizerem a remoção completa ou pós-remoção seccionarem uma porção desse neoplasma e chegar lá para a patologia só essa porção superficial, pode ser que o diagnóstico seja de papiloma e não de adenoma de Meibomian, tá? Claro que quando já avisam pra gente, é lesão de pálpebra, é porção interna da pálpebra, e eu encontro uma proliferação exofítica, papilar, queratinizada como essa, eu já fico, né, de sobreaviso para procurar pelo menos resquícios de glândulas sebáceas proliferadas, tá? Porque provavelmente, na verdade, é um adenoma de Meibomian que tem essa resposta, que é uma resposta mais hiperplásica do que neoplásica, tá? Talvez dentro desse contexto do neoplasma, é muito corriqueiro que adenomas de Meibomian sejam revestidos superficialmente por essa proliferação papilar, certo? Os epiteliomas, então, são aqueles que são constituídos por células de reserva e os carcinomas no mesmo padrão que a gente viu lá para os tumores de células de tumores de glândula sebácea, tá? Também a gente vai ter um franco predomínio de sebócitos em diferentes graus de maturação e muito pleomórficos, com invasão para tecidos adjacentes e por aí vai. Bom, da glândula hepatoide, a gente também vai ter aquela condição hiperplásica, tá? Vai ter o adenoma, que está representado aqui, então, com essas unidades, com, na verdade, uma franca proliferação das unidades. Às vezes ele é um pouco difícil da gente entender o limite, tá? A lesão, às vezes, muitas vezes é limítrofe entre hiperplasia e adenoma hepatoide, mas tudo bem, o prognóstico acaba sendo o mesmo, não, a gente não chega a ter nenhum grande problema de prognóstico quanto a essas duas entidades, só que a gente gosta de dar um diagnóstico preciso, óbvio, né? E a gente tem o epitelioma. No epitelioma, que a gente observa aqui, a gente tem um franco predomínio de células de reserva, e enquanto que no carcinoma hepatoide, a semelhança do que a gente viu lá para o de glândulas sebáceas, a gente vai encontrar células pleomórficas aqui, muita invasão tecidual. Invasão tecidual é um marcador importante para diferenciar, para caracterizar os neoplasmas de glândula hepatoide, tá? Então, esse é aquele que também às vezes chamam de adenoma epitelioma ou carcinoma de perianal, tá? Só como eu falei para vocês, como essas células, essas unidades glandulares de padrão histológico, tá? Podem ser encontradas em outras localizações corpóreas, a gente evita o uso do termo perianal e usa então o termo hepatoide, certo? Vamos falar um pouquinho agora dos tumores de glândulas apócrinas e apócrinas modificadas. Quem são as apócrinas e apócrinas modificadas? São as glândulas sudoríparas, tá? E também as ceruminosas. Então, vamos começar com os neoplasmas de glândula sudorípara. Também a gente aqui vai ter, então, o padrão adenoma apócrino. Lembra dos ductais, adenoma ductal apócrino. E aqui, como a glândula sudorípara tem na sua periferia mioepitélio, o mioepitélio que faz a contração dessa glândula, a gente pode também ter proliferações mioepiteliais acompanhando essa proliferação neoplásica, como parte desse neoplasma.
Então, quando a gente tem um adenoma apócrino, ou seja, um adenoma com proliferação de unidades de glândula sudorípara, tá? Unidades acinárias de glândula sudorípara e proliferação de mioepitélio, a gente vai dizer que é um adenoma apócrino complexo. Só que lembra, lá na mama, o mioepitélio, às vezes, dava origem também à proliferação de outros tecidos mesenquimais, como tecido ósseo e tecido cartilaginoso. Aqui também isso pode acontecer, tá? Então, por vezes, a gente pode ter proliferação de unidades acinárias de glândula sudorípara, então adenoma apócrino, mas pode ter junto disso proliferação mioepitelial, proliferação de tecido cartilaginoso e tecido ósseo. Então vai ser um adenoma apócrino misto, certo? Bom, e esses padrões aqui podem se repetir nas contrapartes malignas. Então, carcinoma apócrino é aquele onde a gente vai ter proliferação neoplásica com características de malignidade de epitélio acinar de glândulas sudoríparas, de glândulas apócrinas. Da mesma forma, pode ser que a proliferação epitelial seja do epitélio ductal da glândula apócrina, da glândula sudorípara, no caso, tá? Ou então que tenha epitélio acinar, apócrino, com mioepitélio, então carcinoma apócrino complexo, ou proliferação epitelial acinar, junto com projeção de mioepitélio e ou cartilagem e osso. No caso de cartilagem e osso, a gente vai chamar então isso de misto, parecido com o que acontecia lá para os carcinomas de glândula mamária, tá? Então, as contrapartes benignas com todos os seus componentes e, por outro lado, as malignas repetindo o mesmo padrão de componentes, certo? Então, aqui, só exemplificando para vocês o ductal apócrino, lembra que eu falei lá na aula de estrutura da glândula sudorípara, que o epitélio ductal, ele é um epitélio em dupla camada, tá? Então, aqui a gente vê células cuboidais, e aqui células também cuboidais, ou um pouquinho tendendo a colunares, tá? Então, essa presença desse epitélio em dupla camada, uma camada e a outra camada, tá? Que a gente vê aqui, ó, inclusive de longe, esse desenho bem feito. Então, essa presença de epitélio em dupla camada que vai permitir que a gente caracterize esse neoplasma como ductal apócrino. Aí, dependendo do pleomorfismo, invasão para tecidos adjacentes, microinvasão, todos esses detalhes vão fazer a gente classificar isso como carcinoma ductal apócrino, né, a contraparte maligna, ou adenoma ductal apócrino, se esse for, então, benigno. Bom, falando um pouquinho dos tumores de glândula ceruminosa, tá? A gente viu que eles também são, que a glândula ceruminosa também é de secreção apócrina, tá? Então, a gente também vai ter aqui, aqui a gente vai ter os adenomas, né? A unidade acinar proliferada, ou aqueles onde a gente tem a unidade acinar proliferada, a parte epitelial, mais mioepitélio, então adenoma de glândula ceruminosa complexo, ou ainda adenoma de glândula ceruminosa, né, parte epitelial proliferada, mais cartilagem e osso. Aí vai ser adenoma de glândula ceruminosa misto. E a mesma coisa para as unidades, para a contraparte maligna. Só epitélio, ou então epitélio e mioepitélio, ou epitélio e cartilagem e osso, tá? Então, nesses neoplasmas, a gente também pode encontrar esse mesmo perfil, que é estranho, né? Mas que a gente encontra lá para a glândula mamária. Por quê? Porque aqui também a gente encontra mioepitélio, tá?
E aqui não tem epitelioma? Não, não tem epitelioma, porque aqui a gente não tem célula de reserva. Lembra? Célula de reserva, ela é característica lá das células das glândulas sebáceas, tá? Ou das sebáceas modificadas. Aqui a gente tem essa outra variante, que são as ductais e a possibilidade, as ductais ali na sudorípara, e a possibilidade dos tumores mistos, porque aqui a gente tem, nessa glândula, a gente tem célula mioepitelial. Então, lembra quando a gente fala que a gente sempre tem que pensar, para eu poder saber que tipo de tumores eu posso ter, eu tenho que pensar que estruturas eu tenho naquele órgão ou tecido. A partir desse raciocínio, eu vou poder pensar que tipo de neoplasmas eu vou encontrar. Bom, o carcinoma de glândulas seruminosas, ele precisa ser diferenciado de otites externas crônicas. Ou, na verdade, muitas vezes ele está relacionado com esse processo. Então, não é raro a gente encontrar uma situação dessas, tá? Em que teve uma otite externa que acabou se estendendo, atingindo também o ouvido médio, então tendo uma otite média, isso tudo de forma crônica, essa lesão neoplásica, essa lesão inflamatória persistente acaba levando a uma condição hiperplásica e que vai gerar uma condição hiperplásica e cicatricial e que acaba gerando oclusão do conduto auditivo. Muitas vezes, nesse contexto, a gente tem também o aparecimento de neoplasmas, tá? Então, otites externas e médias com essas lesões polipóides, proliferativas, precisam ser monitoradas. Por vezes elas permanecem como otites, mas por vezes elas podem também conter naquele meio alguma lesão já neoplásica. Bom, a gente precisa conversar ainda sobre os neoplasmas da glândula do saco anal ou da glândula anal, tá? Existem os adenomas de saco anal, eu nunca peguei um caso desses, e também os carcinomas de glândula do saco anal. Na patologia é previsto que a gente defina ou que a gente caracterize o subtipo histológico, tá? Se as células estão arranjadas em padrão sólido, formando rosetas, padrão tubular ou de células claras. Em princípio, não existe diferença prognóstica entre esses subtipos e é importante a gente frisar que o carcinoma de célula anal, carcinoma de saco anal, de glândula de saco anal, ele é bastante maligno, tá? Ele tem um alto potencial metastático e as metástases geralmente são para linfonodos regionais, tá? E os linfonodos regionais, nesse caso, vão ser o ilíaco e o sacral, tá? Então, é importante ter atenção para esse tipo de neoplasma, para a necessidade de monitorar esses linfonodos que normalmente não são muito evidentes, tá? Então, às vezes acaba tendo que buscar diagnóstico de imagem para fazer o monitoramento, palpação, acho que não, desses linfonodos, tá? Mas é muito corriqueiro que esse neoplasma se dissemine, promovendo, então, a lesão lesões metastáticas, tá? Esse carcinoma ele é de alta malignidade, tá? E mais ainda, ele tem como síndrome paraneoplásica a hipercalcemia. Eu deixei lá no iAula um link para o artigo dessa lesão, olha aqui o reto, tá? Já, na verdade, o ânus e o neoplasma do saco anal na periferia do orifício anal, tá? Então, tem um link e aqui falando todo o mecanismo da condição paraneoplásica de hipercalcemia que ele promove. Ele é um dos principais indutores de hipercalcemia maligna. Bom, tem ainda uns neoplasmas bastante raros, tá? Como os carcinomas écrinos. Lembra que eu disse que glândulas sudoríparas écrinas, principalmente nas almofadinhas palmares e plantares. Também existem os carcinomas de células claras
de anexos, tá? E também carcinomas de células de Merkel. Lembra as células responsáveis, células de caráter nervoso e que são responsáveis pelas sensações táteis, tá? Então, eles são bastante raros, são difíceis de serem encontrados, mas podem ser, daqui a pouco a gente encontra eles por aí. Certo, meu povo? Com isso, a gente vai encaminhando para o final e só é importante, eu esqueci de comentar uma coisa bem importante. Com relação aos neoplasmas de glândula hepatoide, tá? É necessário a gente lembrar que eles podem ter origem hormonal. Então, com muita frequência, dentro do contexto de tratamento deles, dentro do contexto de terapia deles, o pessoal recomenda também castração, tá? Então, eles são raros em fêmeas, tá? Quando ocorrem, geralmente são em fêmeas castradas e são muito raros em machos castrados. Tá? Então, a castração, ela é preventivo, tá? Ela é uma boa conduta como uma atitude preventiva para esses neoplasmas, mesmo os adenomas. E, geralmente, quando o animal já apresenta um adenoma ou mesmo a condição hiperplásica das glândulas perianais ou das glândulas hepatoides, já se recomenda a castração, tá? A condição hiperplásica das glândulas perianais, às vezes ela pode ser localizada, ou das glândulas hepatoides, né? Especialmente quando isso acontece na região circoanal, ela pode ser localizada, formando pequenas nodulações, ou então difusa, ficando toda a região na periferia do ânus bem espessada, tá? Então, é importante lembrar ou cuidar dessas condições, tá certo? Por enquanto é isso e nos vemos na próxima aula, certo?